Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, professora Tássia Souza, para mais uma videoaula, onde estaremos resolvendo e discutindo as questões da atividade de número 21. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a atividade 21, tá? Essa atividade é bem bacaninha. Um assunto bem bacana, revisando o ensino fundamental, tá, gente? Ó, Teorema de Tales. E nessa atividade nós vamos estar aqui enfatizando, tá? E discutindo as principais características desse teorema, tá joia? Então vamos comigo aqui, olha só. Aqui embaixo, tá? Tem as habilidades de escritores da atividade do nivelamento de português e matemática, que serão desenvolvidas ao estudo e ao término aqui dessa atividade, certo? E agora, vamos então entender onde o teorema de Tales é utilizado, o que ele significa, tá? Então, acompanhem comigo aqui, olha só. O teorema de Tales, ele é usado para melhor compreensão de proporcionalidade, certo? Quem foi Tales, pessoal? Tales de Mileto foi um importante filósofo, astrônomo, matemático grego, que viveu antes de Cristo. Ele utilizou seus conhecimentos sobre geometria e proporcionalidade para determinar a altura de uma pirâmide. Em seus estudos, Tales observou que os raios solares que chegavam à Terra estavam na posição inclinada. Olha só a imagem aqui, acompanha. Isso aqui em amarelo, pessoal, são os raios solares, certo? Em posição inclinada e eram paralelos. Dessa forma, ele concluiu que havia uma proporcionalidade entre as medidas da sombra, da altura dos objetos, como mostra a ilustração. Olha aqui a ilustração, pessoal. Aqui em amarelo, mais uma vez, são os raios solares inclinados e paralelos, certo? E essa parte aqui vertical, pessoal, são a sombra, né? A altura e sombra aqui na horizontal dos objetos, certo? Então, com base nesse esquema, Tales conseguiu medir a altura de uma pirâmide com base no tamanho de sua sombra. Para tal situação, ele procedeu da seguinte forma: ficou uma estaca de areia no chão, mediu as sombras respectivas da pirâmide, da estaca, em uma determinada hora do dia e estabeleceu a proporção. Então, olha só a proporçãozinha que ele conseguiu fazer esse experimento, tá? Ó, proporção, pessoal, tem a ver com frações, tem a ver com divisões, tá? Então, olha só, nós temos a altura de pirâmide dividido sobre a soma de pirâmide, tá? Igual a altura da estaca dividido sobre a sombra da estaca. São divisões iguais, tá, pessoal? Existe essa igualdade entre as divisões, entre essas razões, tá? Então, o teorema de Tales, ele pode ser determinado pela seguinte lei de correspondência. Feixes de retas paralelas, essas retas paralelas que vocês estão vendo aqui, ó, A, B e C, são retas paralelas, intersectadas, ó, transpassadas por retas transversais, as retas R e S aqui em vermelho, formando segmentos, ó, pessoal, proporcionais, correspondente, ó, A proporcional à linha, B proporcional a B', C proporcional a C' e assim por diante, tá joia? Então, pela proporcionalidade existente no teorema, temos a seguinte relação, que o segmento AB, pessoal, esse segmento AB, ele é totalmente proporcional ao segmento AB', aqui do outro lado, certo? Assim como o segmento BC é proporcional a BC', que está aqui do outro lado, formando divisões, ó, iguais, tá certo? AB sobre BC é igual a A', B' sobre B' e C', tá joia? Como que isso funciona na prática, professora? Vamos ver aqui, então, um exemplo resolvido, onde a gente vai praticar, então, aplicar esse conceito de proporcionalidade. Então, observe essa imagem aqui, ó, onde nós temos aqui no segmento AB 2x menos 3, no segmento A', B', 5,
e no segmento BC, x mais 2, e no segmento B', C', o número 6. Vamos montar, então, as nossas equaçõezinhas aqui, as nossas frações, tá? As nossas frações proporcionais, ó. Aqui eu destaquei o valor de cada segmento, né? E aqui a gente vai formar frações, tá? Nós vamos utilizar, então, a proporcionalidade, ó. Segmento AB, quanto equivale o segmento AB, né? 2x menos 3, sobre BC, que é x mais 2, é igual. Esse segmento aqui, nós temos já o resultado dele, né? A linha B' é 5 e o B', C' é 6. Em outras palavras, pessoal, a gente pode fazer assim, ó. O segmento AB está para BC, assim como esse segmento aqui, A' e B' está para B', C'. E aí você forma frações, e aí é só substituir, pessoal. Ó, ficou 2x menos 3 sobre x mais 2 é igual a 5 sobre 6. E aqui a gente faz aquela multiplicação cruzada, certo? Quando você trabalha com proporcionalidade entre razões, entre frações, a maneira de resolver é com o x, é aquela multiplicação cruzada. Então, esse 5 vai multiplicar o x mais 2, assim como esse 6 vai multiplicar o 2x menos 3, certo? Então, aqui, ó, tá indicado aqui na outra linha a multiplicação. Então, 6 vai multiplicar aqui o 2x menos 3, tá? E o 5 vai multiplicar o x mais 2. E aí a gente utiliza a distributiva da multiplicação, a propriedade distributiva da multiplicação, para eliminar esses parentes. Vai ficar como? 6 que multiplica 2x é igual a 12x. 6 que multiplica menos 3, menos 18. Igual. Agora o segundo parênteses. 5 que multiplica x é 5x e 5 que multiplica 2 é 10, tá? Então, a propriedade distributiva, ela vai distribuir a multiplicação desse número que está aqui fora por todo mundo que está aqui dentro do parênteses, certo? E a gente montou uma equação, ó. Tá? Uma equação onde nós temos a incógnita x, certo? Que para resolvê-la a gente vai isolar tudo que for a incógnita x de um lado e tudo que for número sem a incógnita do outro lado, tá? Então, 12x permanece desse lado da igualdade e esse 5x faz companhia ao 12x, ele vai passar para o outro lado com o sinal com a conta contrária. O 5x está positivo, passou menos 5x. Como não existe mais x para passar, agora os números. 10 continua aqui desse lado da igualdade. Quem vai fazer companhia para o 10 é esse 18. Tá negativo, pessoal, passa positivo, ficou mais 18, certo? E aqui a gente faz a continha, ó. Já separou tudo, agora é só resolver, ó. 12x tira 5x, 7x. 10 mais 18, 28. E aí, para achar o resultado da variável x, pessoal, passa esse 7 que está aqui, tá? Multiplicando x para o outro lado, dividindo, que é o contrário de multiplicar. Sempre o número vai passar para o outro lado com a continha, com a operação inversa, contrária, tá? Então, ó, ficou x igual a 28 dividido por 7, nós temos que x é 4. Achamos, pessoal, o valor de x, mas para que nós possamos achar o valor de cada segmento desse, ó, é só substituir em cada um o valor de x, tá? E fazer continha. Então, aqui nesse segmento AB, por exemplo, não vale 2x menos 3? Então, é só substituir o valor do x por 4, que for o valor encontrado, e fazer a continha, ó. 2 vezes 4 menos 3. 2 vezes 4 é 8, menos 3 é 5. Tá? X mais 2, o x encontrado não foi 4, então 4 mais 2 igual a 6. Então, descobrimos aqui o valor do segmento AB e do segmento BC. Dos demais segmentos não precisa, né? Porque já tem os valores aqui exatos, como vocês podem ver, ó, 5 e 6, certo? Então, aqui é um exemplo, tá? Resolvido, onde existe aplicabilidade direta aqui da proporcionalidade do teorema de Tales, certo? E aí, pessoal, vamos praticar um pouquinho, agora é com vocês, tá? Então, segundo o texto que eu acabei de ler para vocês e explicar, vocês vão resolver a questão de número 1, 2, 3 e 4, certo? Primeira questão aqui, ó, para que serve o teorema de Tales? Na verdade, essa pergunta seria para que servia, né? Para que, naquele tempo, para que foi utilizado o teorema de Tales, né? Deixa eu mudar aqui essa pergunta. Para que foi utilizado o teorema de Tales?
Então, o Teorema de Tales ele foi utilizado para calcular as alturas das pirâmides, certo? Como o texto que eu acabei de ler nos forneceu, tá? Então, você pode ler esse texto novamente e gravando aqui, ó, grafando aqui, passando o marcador de texto nas informações mais importantes, porque todas as respostas vão estar aqui nesse texto explicativo, tá joia? Então, já foi aqui o número 1. Número 2, quem foi Tales de Mileto? Tales de Mileto, segundo o texto, pessoal, vamos voltar aqui a ele, ó. Foi um filósofo, astrônomo e matemático grego que viveu antes de Cristo. E ele utilizou seus conhecimentos de geometria e proporcionalidade, tá joia? Para determinar a altura de uma pirâmide. Então, essa é a resposta do número 2. Então, 3. Qual é a lei de correspondência do Teorema de Tales? Também está no texto. Lei de correspondência está aqui, pessoal. Feixe de retas paralelas, cortadas ou intersectadas por segmentos transversais, formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Então, esse aqui é o que diz a lei do Teorema de Tales, certo? E por último, o número 4, um exemplo resolvido, que é o valor de x encontrado. Então, o valor de x não é 5, não é 6, o valor de x é 4, tá, meus amores? Então, é bem simples, esse exercício aqui é baseado só nos conceitos, tá, iniciais desse teorema. Na próxima atividade que a gente vai fazer, vai ter exercícios contextualizados, tá, desse teorema de Tales. Então, é muito importante que vocês estudem a teoria, pratiquem aqui um pouquinho com esse exemplo resolvido, tentem fazer sozinho, sem olhar, leiam e releiam a teoria quando necessário, porque na próxima atividade a gente vai fazer cálculos utilizando o Teorema de Tales, tá joia? E aqui, mais uma vez, pessoal, ó, é o nosso link e a definição do nosso nivelamento, para quem não acessou ainda, ó, temos aqui a Smart Online Quarentena, que é o nivelamento, é a plataforma de nivelamento de português e matemática que vocês precisam acessar. E aqui, pessoal, eu trouxe, então, uma atividade lá da Smart, que é o nosso nivelamento, tá joia? Então, aqui é falando sobre polígonos, ok? Então, aqui você vai ler, tá? Vai ler essa problemática direitinho e vai tentar responder essas questões A e B aqui, tá? É interessante que você acesse a plataforma para que você possa ter acesso, tá? A todas as videoaulas, aos PDFs, aos resumos e aos exercícios. É muito importante, tá, pessoal? Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento da atividade. Essa foi a correção da atividade 21, tá, galera? Não deixem acumular as atividades, porque semanalmente eu estou fazendo um plano, tá, de controle de quem faz atividade pela plataforma, que está fazendo pela impressa. Então, semanalmente eu estou contabilizando o pessoal que está fazendo as atividades para que eu possa, então, estar gerando as notas de vocês. Então, não deixem acumular as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp e a gente se vê aí na próxima videoaula. Segue lá o nosso canal do YouTube, assiste todas as videoaulas, façam aí as atividades, bons estudos, força da peruca aí. Até mais, forte abraço aí, beijo da professora Tássia para cada um de vocês. Fique com o Papai do Céu, certo? Cheiro.